Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de resolução de questões de direito constitucional para o concurso de autos, né? Para quem não sabe, para quem ainda não se ateve ao edital, a disciplina de direito constitucional está sendo cobrada para todos os cargos de nível superior nesse concurso de autos, na parte de conhecimentos gerais. 5 questões. Então a gente trouxe aqui 8 questões de um concurso organizado pela banca, pela mesma banca que vai organizar o concurso de autos, a IGEDUC. E vamos analisar essas questões para dar uma orientação nos seus estudos. Né? De já adianto que o estudo de direito constitucional para esse concurso é basicamente ler o texto da Constituição. As próprias questões da banca já bota lá, considerando exclusivamente o texto da Constituição, baseando-se exclusivamente no texto da Constituição. Então, para esse caso, apenas basta ler o texto da Constituição várias e várias vezes para, no caso, não ter o que entender, é memorizar mesmo, certo? Vamos dar início à nossa aula aqui. Vou passar aqui os slides para vocês, certo? Vamos ver aqui, compartilhar aqui a tela. Resolução de questões para o concurso de autos. Vamos começar aqui são 8 questões total. Vamos lá. A Constituição assegura direitos individuais dotados de eficácia imediata e estabelece cláusulas expressas quanto à sua aplicabilidade e extensão. Considerando exclusivamente o texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então tá aqui, ó. Considerando o texto, exclusivamente o texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O direito de propriedade possui natureza absoluta e não se submete à função social constitucionalmente prevista. Letra B. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, independentemente de regulamentação infraconstitucional específica. Letra C. Os direitos e garantias fundamentais somente produzem efeitos após a edição de lei regulamentadora que disciplina seu exercício. E por fim, a letra D. O direito de reunião pode ser exercido independentemente de aviso prévio à autoridade competente quando realizado em locais abertos ao público. Então, pessoal, para responder essa questão, você tem que ter conhecimento do artigo 5º da Constituição Federal, que diz lá dos direitos e garantias individuais do indivíduo, né? Oh, meu pai. Trata dos direitos e garantias individuais. Então, lá no artigo 5º, se não me engano, está próximo de 79 incisos. Você tem que ler todos esses incisos. Todos esses incisos. Você tem que ler um por um. Memorizar todos eles. Então, sem essa leitura do artigo 5º, fica difícil responder essa questão. Então vamos lá. O direito de propriedade possui natureza absoluta e não se submete à função social constitucionalmente prevista. De cara, pessoal, deixar claro, os direitos individuais, os direitos fundamentais são relativos. Não existe direito fundamental absoluto. São relativos. Então aqui, possui natureza absoluta? Não, essa questão já está falsa. Essa letra A está falsa. Letra B. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Sim, tem aplicação imediata. Parágrafo 1º do artigo 5º. Diz lá que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ponto. Encerra bem aí. Independentemente de regulamentação infraconstitucional específica, isso não está dito na Constituição, mas é óbvio. Né? Se ela tem aplicação imediata, é porque independe de regulamentação infraconstitucional específica. Vamos deixar
a questão B em stand-by. Os direitos e garantias fundamentais somente produzem efeitos após a edição de lei regulamentadora que discipline seu exercício. Mais uma vez, vou dizer, falso. Parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, letra C também está errada. O direito de reunião pode ser exercido independentemente de aviso prévio à autoridade competente quando realizado em locais abertos ao público. Esse direito de reunião está previsto em um dos incisos, acredito, se não me engano, inciso 16 do artigo 5º, e que prevê que o direito de reunião é permitido sem necessidade de autorização e desde que não frustre outra reunião. Desde que não frustre outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Então, o artigo D, onde é que está o erro aqui? O direito de reunião pode ser exercido independentemente de aviso prévio à autoridade competente. Não, você tem que avisar previamente a autoridade competente, até para que não ocorra de marcarem duas reuniões no mesmo horário, no mesmo local, e uma não prejudicar a outra. Certo? Então, aqui, correta a letra B de bola. Aqui, ó. B de bola. Certo? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Os direitos sociais integram o núcleo de proteção constitucional voltado à promoção da justiça social e à redução das desigualdades estruturais. Considerando exclusivamente o texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então, vou puxar a câmera aqui para mim. Aqui. Aqui, pessoal, mais uma vez, bati na tecla. A própria banca já diz, considerando exclusivamente o texto da Constituição. Então, se a banca já diz isso, então você não vai perder seu tempo lendo doutrina, lendo livro de direito constitucional. Você vai se ater às questões, vai se ater a ler o texto da lei, o texto da Constituição. Certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Então, direitos sociais estão previstos lá nos artigos 6º e 7º da Constituição, que é o capítulo que trata dos direitos sociais. O direito à saúde possui natureza exclusivamente programática, condicionando-se integralmente à disponibilidade orçamentária do ente federativo competente. Não, tá? Aqui não é natureza exclusivamente programática, então são normas programa, é aquelas que estabelecem um objetivo para o Estado. As normas de saúde não são todas programáticas, né? E não se condicionam integralmente à disponibilidade orçamentária do ente federativo competente. Até porque na própria Constituição tem previsão de recursos que devem ser aplicados exclusivamente na saúde. Então, essa letra A, ela está errada, né? Vamos cortar logo ela aqui. Letra B. O direito ao trabalho encontra previsão apenas como princípio da ordem econômica, não integrando o catálogo dos direitos sociais. O direito ao trabalho está previsto lá no artigo 6º, no caput do artigo 6º da Constituição, certo? E não apenas na parte que trata da ordem econômica. Então, letra B também está errada. Letra C. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. É o próprio texto do artigo 6º caput da Constituição Federal. Está reproduzido aqui na letra C. Então, letra C é a alternativa correta. Vou marcar aqui agora a letra D, né? A Previdência Social não integra o rol de direitos sociais expressamente previstos no texto constitucional. Como a gente viu aqui na letra C, está sim previsto a Previdência Social. Está aqui, ó. Previdência Social, como eu disse, a letra C ela reproduz o texto do artigo 6º da Constituição. Então aqui a resposta correta, letra C, certo? Vamos passar para a questão seguinte. Questão 3. A Constituição disciplina critérios objetivos para a aquisição da nacionalidade brasileira, distinguindo hipóteses originárias e derivadas. Considerando, mais uma vez, considerando exclusivamente o texto constitucional, assinale a alternativa correta. Aqui, pessoal, tem que ter conhecimento do artigo 12 da Constituição. Lá vai estar estabelecido os critérios, vai definir quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e como é que as hipóteses de perda dessa naturalização, certo? Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A. A nacionalidade brasileira pode ser livremente renunciada sem qualquer consequência jurídica posterior quanto à condição de brasileiro. A nacionalidade brasileira pode ser livremente renunciada? Sim, pode. O brasileiro, ele que adquirir outra nacionalidade, ele pode sim renunciar, desde que ele não seja obrigado a fazer isso. Ele pode livremente renunciar à nacionalidade brasileira. Agora, sem qualquer consequência jurídica, não. Ele vai continuar respondendo pelos atos decorrentes dessa renúncia, dessa naturalização, dessa nacionalidade, digo. Letra B, então a letra A, a gente vai considerar que a letra A ela é aqui, ó. Sem qualquer consequência, não tem consequência. Todos os atos da vida civil têm consequências jurídicas. Tá aqui, sem qualquer consequência não. Então a gente vai cortar aqui essa letra A. Letra B, são brasileiros naturalizados todos os estrangeiros residentes no Brasil há mais de 5 anos, independentemente de qualquer outro requisito constitucional. Não, é 15 anos. Os brasileiros estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal. Então são 2 os requisitos para se adquirir a nacionalidade brasileira: residência por mais de 15 anos e não ter condenação penal, certo? Então a letra B também está errada. Esses critérios não valem para os portugueses. Para quem é nacional de Portugal, os critérios são outros. Letra C. O brasileiro naturalizado pode ocupar qualquer cargo privativo de brasileiro nato previsto expressamente na Constituição. Não. Tem um artigo na Constituição, tem um dispositivo na Constituição, agora eu não lembro qual é o artigo, que estabelece claramente quais são os cargos privativos de brasileiro nato, que o brasileiro naturalizado não pode ocupar. A redação aí do dispositivo da alternativa está meio confusa. Mas como ele diz que é considerar exclusivamente o texto constitucional, a gente tem que considerar essa alternativa errada. Por quê? Porque brasileiro naturalizado não pode ocupar cargo privativo de brasileiro nato. E aqui ele está dizendo que pode ocupar qualquer cargo privativo de brasileiro nato. Não pode. Né? Mas a Constituição ela ressalva quais são os cargos
que o brasileiro naturalizado não pode ocupar. Por exemplo, concurso público. Um naturalizado pode participar do concurso público, ser aprovado, tomar posse como cargo efetivo, desde que não seja daqueles cargos, não seja presidente da República, não seja ministro de Estado, oficial da chancelaria, certo? Então eu vou considerar aqui essa alternativa C errada. Letra D. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Correta. Alternativa correta. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço de seu país. E se for o nascimento no estrangeiro de pais brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil, são brasileiros natos. E nascidos no estrangeiro de pais brasileiros que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil, eles podem vir a se naturalizar brasileiros, desde que venham residir no Brasil e após os 18 anos façam a opção pela nacionalidade brasileira. Certo? Então aqui, pessoal, questão 3 é a letra... tem que me acostumar aqui com essa canetinha ainda. Cadê o visor? É a letra D aqui. Letra D. Ainda vou me acostumar a usar essa caneta aqui. Eu aprendo, não é possível. Seguindo em frente, pessoal, vamos agora para a questão número 4. Questão número 4, ele vai dar aí 4 alternativas para você dizer quais são as corretas. Né? A Constituição Federal institui sistema de controle externo da administração pública com finalidade de assegurar a legalidade, a legitimidade e economicidade da gestão pública. Com base exclusivamente no texto constitucional, analisem as afirmativas a seguir. Então, quando se fala em controle externo, aqui ele está falando do Tribunal de Contas da União, certo? Então, vamos lá. O controle externo será exercido pelo Congresso Nacional
com auxílio do Tribunal de Contas da União. Com auxílio do Tribunal de Contas da União aqui. Com auxílio do Tribunal de Contas, essa alternativa ela está verdadeira. O Tribunal de Contas da União integra a estrutura do Poder Judiciário? Não, falso. Falso. O Tribunal de Contas da União, apesar de se chamar tribunal, ter essa designação de tribunal, não faz parte dos órgãos do Poder Judiciário. Como a gente viu aqui na primeira assertiva, ele é um órgão de auxílio do Congresso Nacional, certo? Então não faz parte, o Tribunal de Contas da União não faz parte dos órgãos do Poder Judiciário. Então a alternativa 2 está falsa. O Tribunal de Contas da União exerce jurisdição judicial típica ao julgar as contas dos administradores públicos. Como não é um órgão judicial, ele não tem essa função típica de jurisdição judicial típica de julgar as contas. Forçando a barra, que é um meu tribunal administrativo, né? Não é um tribunal judicial. A assertiva 3 está falsa. Falsa. O controle externo abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Sim, verdadeiro. Também texto da Constituição, texto da lei. Aqui é o texto da lei, certo? Então aqui está verdadeiro. Então estão corretas. É apenas 1 e 4. Letra B de bola. Aqui, ó. Eu vou aprender a usar essa canetinha aqui até o final da aula. Eu aprendo a usar essa canetinha. Certo? Vamos para a quinta questão. Quinta questão. A Constituição, ela estabelece princípios estruturantes e regras específicas aplicáveis à administração pública direta e indireta, vinculando todos os entes federativos e poderes constituídos. Considerando exclusivamente os artigos 37 a 41 da Constituição, assinale a alternativa correta. Os artigos 37 a 41 vão tratar da administração pública, certo? Então vamos aqui começar. A estabilidade no serviço público é adquirida após 2 anos. Não. A estabilidade do serviço público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Então, letra A aqui já está errada. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de excepcional interesse público independe de previsão legal específica? Não, depende de previsão legal específica. Depende de previsão legal específica. Aqui, ó, independe. Não, depende de previsão legal específica. Certo? Por exemplo, quando tem uma catástrofe, uma coisa, aí é aprovado o estado de calamidade, né? Vamos lá. A acumulação remunerada de cargos públicos é admitida sempre que houver compatibilidade de horário, independentemente das hipóteses expressamente previstas. Aqui, gente, ó, aqui, ó, não precisa nem saber. Independentemente. Quando aparecem essas palavrinhas, ó, independe, independentemente, né? Geralmente tá errado. Geralmente tá errado. Não é regra geral. Certo? Então, depende, sim, depende. A acumulação é permitida nos casos que a Constituição autoriza, desde que haja compatibilidade de horários, né? Não basta ser, por exemplo, pode ocupar, por exemplo, 2 cargos de médico, 2 cargos de enfermagem,
2 cargos de técnico de enfermagem, um cargo de técnico e um cargo de professor. Aí houve uma alteração recente, né, que agora não é necessário mais ser um cargo exatamente técnico. Você pode ocupar um cargo efetivo da administração e um cargo de professor, certo? Essa acumulação agora ela é permitida. 2 cargos de professor também é permitido, certo? Então aqui a letra C ela tá errada. Ela tá errada. Letra D. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, pessoal, é o famoso LIMP. Concurseiro que se preza, sabe esse mnemônicozinho aí. É o primeiro mnemônico que todo concurseiro aprende. É os princípios que norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, aqui, gente, alternativa correta, D de dado. Ó, não tive tanto trabalho para marcar. Certo? Vamos seguir adiante, pessoal. Vamos seguir adiante. Questão 6 agora. A Constituição estabelece modelo federativo baseado na autonomia política, administrativa e financeira dos entes federativos, preservando a unidade do Estado por meio de repartição constitucional de competências. Considerando exclusivamente o texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então, sempre, sempre, sempre sempre tá, o enunciado restringe, baseado exclusivamente no texto constitucional. Baseado exclusivamente no texto constitucional. Então, leia só o texto constitucional, pô. Vai ler doutrina, vai ler súmula. Não, só o texto constitucional. Pelo menos é o que está se apresentando aqui para a gente, certo? Vamos lá para voltar para a questão. Vamos lá voltar para a questão. Letra A. Aqui está falando, a questão vai falar da repartição de competências. Lá pelos artigos 20, 21, 22, 23 da Constituição. Os Estados-membros não possuem competência para a auto-organização constitucional, devendo adotar integralmente o modelo organizatório federal. Não. Possuem competência para a auto-organização, sim. São independentes, inclusive. Né? Então a letra A que a gente já descarta aqui de cara. Letra B. Os municípios integram a federação apenas sob o aspecto administrativo, não possuindo autonomia política ou legislativa própria. Então, para que existe Câmara de Vereadores? Para que a gente vota para prefeito? Se isso não for autonomia, nada mais é. Então, letra B de bola, né? Sem maiores esforços. Está errada. Por que está errada? Porque o município tem autonomia administrativa, política, legislativa. E não só administrativa, como está dizendo aí a questão. O Distrito Federal, letra C, né, pode subdividir-se em municípios. Não, é vedado.
tem uma norma na Constituição que veda expressamente a subdivisão do Distrito Federal em municípios. Ah, professor, mas tem lá o Guará, tem Sobradinho, são cidades satélites. Essas cidades satélites não têm administração, não tem vereadores, não tem Câmara Municipal, não se elege prefeitos. São subordinadas ao governo do Distrito Federal, certo? Então a letra C aqui também errada. E finalmente a letra D. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia nos termos da Constituição. Essa aí é a resposta correta. Enrolei aqui com a canetinha, mas está aqui, ó. Resposta correta, letra D de dado, certo? Vamos passar para a questão seguinte, questão 7. A Constituição da República estrutura o Estado brasileiro por meio de fundamentos, objetivos fundamentais e princípios que regem suas relações internacionais, todos dotados de densidade normativa própria e posições sistematicamente distintas do texto constitucional. Considerando exclusivamente a literalidade da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Essa questão vai exigir que você tenha conhecimento dos artigos 1º a 4º da Constituição, onde vai ter os fundamentos da República Federativa do Brasil, vai ter estabelecidos os objetivos fundamentais, os fundamentos, os objetivos fundamentais e os princípios que regem as relações internacionais. Então vamos lá. A letra A. A cidadania constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, voltada à promoção do desenvolvimento nacional e da erradicação da pobreza. Não, gente. A cidadania não constitui. A cidadania não é. Cadê? Então, a cidadania não é um objetivo, é uma. Então, pessoal, a cidadania constitui o objetivo fundamental? Não. Não é. A cidadania não é um objetivo fundamental. Ela é um dos fundamentos da República, está previsto no artigo 1º. Os objetivos fundamentais está previsto no artigo 3º. Então você tem que estar memorizado, você tem que ler isso aí várias vezes, tem que ter isso em mente, porque é o tipo de questão que a banca gosta de cobrar, confundindo objetivos fundamentais com fundamentos. Vamos lá para a letra B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui princípio orientador das relações internacionais? Não. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto lá no artigo 3º. Vamos ver aqui, tá? Tá aqui. A prevalência dos direitos humanos integra o rol dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da Constituição? Não. A prevalência dos direitos humanos está previsto lá no artigo 4º, que trata dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então aqui não é um dos fundamentos. A prevalência dos direitos humanos não é um dos fundamentos. E a letra D de dado. A soberania figura como fundamento da República Federativa do Brasil e, simultaneamente,
como princípio que rege suas relações internacionais, conforme previsão expressa no texto constitucional. Não. A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ela não está explicitamente previsto lá no artigo 4º. Daí porque essa alternativa está errada, porque aqui está dizendo que a soberania figura como fundamento e simultaneamente como princípio que rege suas relações internacionais. Então ela não está, soberania, com esse nome, soberania, não está previsto lá no artigo 4º. Portanto, essa alternativa também está errada. E essa questão ela foi nula, né, na banca. Eu acredito que a intenção do examinador era considerar essa alternativa correta, mas aí eles erraram aqui na parte final para dizer que a soberania também figura como um dos fundamentos que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Portanto, questão sétima, essa questão foi nula pela banca, certo? Vamos adiante, pessoal. Seguindo em frente, traz aqui para mim aqui a câmera. Bom, pessoal, a gente vai agora ver a última questão. Então, deu para perceber que todas, são 7 questões que a gente viu, né? 7 questões, a gente vai ver agora a 8ª. Todas as questões cobrando a literalidade do texto constitucional. A literalidade do texto constitucional. Então, o que isso exige? Que você domine a Constituição. Você tem que ler os dispositivos. Lá no grupo do WhatsApp eu já botei lá quais são os dispositivos que você precisa ler para poder responder as questões que vão cair na prova. Não se preocupar com doutrina, não se preocupar com jurisprudência, com informativos do Supremo Tribunal Federal ou com súmulas de tribunal qualquer. É apenas, simplesmente, o texto da Constituição. Certo? Então vamos voltar aqui para a questão aqui. Vamos lá. A última questão. A Constituição Federal estabelece competências privativas do Presidente da República no exercício da chefia do Poder Executivo Federal, delimitando suas atribuições normativas e institucionais. Com base exclusivamente no texto constitucional, está aqui de novo, analise as afirmativas abaixo e preencha as lacunas utilizando verdadeiro ou falso. Então, a primeira assertiva diz: compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essa alternativa está correta. Aqui está, é verdadeiro, compete privativamente. Se eu não me engano, é o artigo 83, o artigo 84 da Constituição Federal, que traz as atribuições, as competências do Presidente da República, que vai tratar do Poder Executivo. A edição de medidas provisórias pode ser delegada a ministro de Estado, mediante ato formal da Presidência da República. Não, é falso, gente. É falso. Cadê a canetinha aqui? Falso. O Presidente da República, ele só pode delegar, são 3 situações que ele pode delegar as suas atribuições ao ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao ministro do AGU, se eu não estou enganado. É o quê? São decretos. As exceções estão todas previstas na Constituição. Então, são apenas os decretos, aqueles decretos que extinguem cargos, que extinguem órgãos, que modificam cargos sem criar despesa. Indultos, né, que é aqueles indultos de Natal para soltar preso, ele pode delegar também. E tem uma terceira hipótese,
Terceira hipótese é nomear candidatos aprovados em concurso público, certo? Pode ter uma confusãozinha entre nomear e exonerar. Não, ele só pode delegar a atribuição de nomear. A atribuição de exonerar, ela é indelegável, certo? Então, a gente fechou aqui. Sim, vamos ver aqui, né? Tem mais uma. Querendo encerrar. Querendo encerrar? Não, ainda tem mais uma alternativa. A sanção presidencial é requisito de validade das emendas constitucionais aprovadas pelo Congresso Nacional. Não, não é requisito de validade. Sanção presidencial, sanção é só para leis. As emendas constitucionais, elas são promulgadas pela mesa do Congresso Nacional, certo? O presidente da República não tem ingerência nenhuma sobre as emendas constitucionais para quando elas são aprovadas para entrar em vigor. Elas são promulgadas pela mesa do Congresso Nacional. Não cabe ao presidente da República sancionar emenda constitucional. Então aqui também tá falso, né? Essa alternativazinha aqui, falsa. Falso. Então, a alternativa que vai responder é VFF, letra. Aqui, letra B de bola. Cadê a canetinha aqui? B de bola aqui, ó. Deu certo, certo. Então, pessoal, vamos. Foram as 8 questões que a gente se propôs a responder aqui. Eu espero que tenham gostado. Essa é a minha primeira experiência com videoaula. Ainda estou aprendendo aqui a usar o OBS, a manusear a canetinha aqui da mesa digitalizadora, certo? Peço um pouquinho de paciência a vocês mais aí o conteúdo. A gente passou as informações, lembrando sempre que não adianta fazer um curso de direito constitucional na reta final, faltam aí menos de 70 dias para a prova do concurso de autos. Então, o que será cobrado lá é o que está no texto da Constituição. A melhor forma de estudar essa parte do conteúdo é lendo a Constituição e lendo ela várias e várias e várias vezes. Aqui ele dá. Eu considero até que essas questões foram até simples, fáceis, mas se quisesse, o examinador quisesse complicar, quisesse utilizando o jogo de palavras e mudando, dificultar, ia fazer questões bem mais difíceis, simplesmente só apenas usando o texto da Constituição. Poderia ter complicado mais, mas não o fez, né? Então dá para estudar, ler os textos, os artigos dispositivos da Constituição que serão cobrados na prova, certo? Um grande abraço a todos, bons estudos!